Resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de Yort Sanclassona, parte 1. A cidade da Babilônia permanece, até hoje, no imaginário coletivo como o berço da civilização e, primordialmente, como o primeiro grande epicentro de riqueza e engenharia financeira da humanidade. Localizada no fértil vale da Mesopotâmia, ela não possuía recursos naturais abundantes, minas de ouro ou portos estratégicos. Sua opulência era fruto exclusivo da capacidade intelectual e da disciplina de seu povo. É neste cenário de progresso e contraste social que George S. Clason nos apresenta Bansir, um habilidoso fabricante de carruagens. Bansir personifica o dilema do profissional contemporâneo. Um homem tecnicamente capaz, que trabalha arduamente sob o sol escaldante, mas que, ao final de cada ciclo lunar, encontra sua bolsa vazia. A análise profissional de sua condição nos revela o primeiro grande insight do livro: a distinção clara entre capacidade produtiva e capacidade de retenção de riqueza. Bansir é encontrado em um momento de introspeção melancólica, sentado em seu muro, observando sua oficina inacabada. Ele confessa ao seu amigo Kobe, um músico igualmente talentoso e igualmente pobre, que, embora tenham trabalhado durante anos, nunca alcançaram a independência financeira. Eles vivem no que hoje chamamos tecnicamente de corrida dos ratos. Um ciclo onde a renda serve apenas para sustentar a sobrevivência imediata, impedindo a acumulação de capital. A conversa entre Bansir e Kobe é o despertar da consciência financeira. Eles percebem que a riqueza não é um acidente do destino ou uma bênção caprichosa dos deuses, mas sim uma ciência exata que possui regras e leis imutáveis. Eles notam que outros homens, que começaram na mesma posição que eles, agora vestem túnicas finas e possuem servos, enquanto eles permanecem presos à subsistência. O ponto de inflexão ocorre quando eles decidem buscar Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Esta decisão é fundamental sob a ótica da mentoria profissional. Se você deseja resultados que nunca teve, precisa aprender com quem já os alcançou. Arcade não herdou sua fortuna, nem a ganhou por sorte. Ele a construiu através da aplicação de princípios que Bansir e Kobe desconheciam. A lição aqui é profunda. A ignorância financeira é o maior custo de oportunidade na vida de um profissional. Bansir percebe que passou anos focado na técnica de construir rodas e eixos, mas negligenciou a técnica de gerir o ouro que recebia por seu trabalho. No HD do Mundo, este primeiro capítulo serve como um chamado à ação. Antes de buscar investimentos complexos ou estratégias de mercado, é preciso despertar para a realidade de que o trabalho duro, isoladamente, é insuficiente para a prosperidade. A riqueza exige uma estratégia de retenção e um sistema de gestão que transforme o suor do trabalho em patrimônio duradouro. Bansir e Kobe deixam de ser meros trabalhadores para se tornarem buscadores de sabedoria, marcando o início da jornada de qualquer pessoa que aspira a sair da mediocridade financeira para a maestria econômica. Parte 2. A primeira cura. Comece a encher sua bolsa após o despertar da consciência de que o trabalho isolado não gera prosperidade. Bansir e Kobe, junto a um grupo de buscadores, recorrem a Arcade para aprender os segredos da acumulação de capital. Arcade, com a autoridade de quem construiu um império do zero, apresenta a primeira e mais fundamental solução para uma bolsa vazia: o princípio da retenção mínima obrigatória. Ele propõe uma regra simples na execução, mas profunda em sua implicação psicológica. De cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, gastem apenas 9. À primeira vista, para o observador leigo, isso soa como uma lição básica de poupança, mas sob uma análise profissional de finanças pessoais, estamos falando do conceito de pague-se primeiro, o pilar de sustentação de todas as grandes fortunas modernas, ao estabelecer que 10% de toda a renda gerada pertence exclusivamente ao indivíduo e não aos seus credores. Arcade introduz a ideia de que o indivíduo é o seu ativo mais valioso. No modelo de consumo tradicional, tanto na Babilônia antiga quanto no mercado atual, menos a tendência natural é que as despesas se expandam até igualar ou superar a receita total. O profissional médio trabalha para pagar o padeiro, o alfaiate, o dono da casa e os impostos do governo. Agindo como um mero canal de distribuição,
onde o dinheiro entra e sai sem deixar rastro no seu patrimônio pessoal. Ao aplicar a primeira cura, você interrompe esse fluxo de drenagem. Você passa a ser o primeiro da fila na distribuição dos seus ganhos. Arkady explica que a bolsa começa a engordar imediatamente, e a sensação de ver o saldo crescer gera uma satisfação superior ao prazer momentâneo de gastar essa mesma moeda em bens de consumo que perdem valor. Do ponto de vista da neuroeconomia, essa prática reconfigura a relação do indivíduo com a escassez. Viver com 90% da renda-força, uma otimização dos recursos restantes, frequentemente revelando que o padrão de vida anterior estava inflado por gastos supérfluos que não contribuíam para a felicidade real. Arkady é enfático. O ouro que você retém é o início do seu exército de escravos financeiros. Sem essa semente inicial, não há o que plantar para colher no futuro. Esta cura é um teste de caráter e disciplina. Aqueles que não conseguem reter 10% do que ganham, independentemente do valor do seu salário, estão fadados a serem escravos do sistema financeiro. No Arte do Mundo, enfatizamos que esta regra é inegociável. Não importa se você ganha 1.000 ou 1 milhão. Se você gasta 10 de cada 10 moedas que recebe, sua bolsa continuará vazia e sua mente continuará ansiosa. A primeira cura não é sobre privação, mas sobre a construção de poder. É o ato de garantir que uma parte do seu esforço diário seja cristalizada em capital que, futuramente, trabalhará para que você não precise mais trabalhar. É o nascimento do investidor dentro do trabalhador. Parte 3. A segunda e terceira curas. Controle seus gastos e faça o ouro multiplicar. Uma vez que a disciplina de reter 10% da renda é estabelecida, surge o primeiro grande desafio prático: como sobreviver com os 90% restantes sem sentir a sensação de privação. Arkady apresenta a segunda cura, que é o controle dos gastos. E ela fundamenta-se em uma verdade psicológica que muitos profissionais de sucesso ignoram. O que chamamos de despesas obrigatórias sempre crescerão para se igualar à nossa receita, a menos que manifestemos uma vontade contrária. Este fenômeno é conhecido na economia moderna como a lei de Parkinson. Arkady instrui os seus alunos a examinarem cuidadosamente os seus hábitos de consumo e a diferenciarem, com precisão cirúrgica, os desejos momentâneos das necessidades vitais. Ele afirma que as nossas fantasias de consumo são infinitas, mas a nossa capacidade de financiá-las é limitada. Portanto, o controle de gastos não é sobre viver uma vida miserável, mas sobre priorizar o que realmente traz valor e segurança a longo prazo. É o planeamento orçamental transformado em arma de defesa patrimonial. Ao dominar as despesas, o indivíduo cria o excedente necessário para a terceira cura, que é o verdadeiro motor da riqueza: fazer o ouro multiplicar. Arkady ensina que a riqueza de um homem não está nas moedas que ele carrega na bolsa, mas na fonte de rendimento que ele constrói. O fluxo constante de ouro que flui para a sua conta, quer ele esteja a trabalhar ou a descansar. Aqui, entramos no território dos juros compostos. No contexto da Babilônia, isso era exemplificado pelo empréstimo de ouro para artesãos de confiança ou para o financiamento de caravanas comerciais. Cada moeda economizada na primeira cura deve ser vista como uma semente. Se essa semente for plantada num solo fértil, investimentos produtivos, ela dará origem a uma árvore, que por sua vez gerará mais sementes. A análise profissional deste ponto revela o conceito de escravos de ouro. Arkady não queria apenas que o ouro trabalhasse. Ele queria que os filhos do ouro e os netos do ouro também trabalhassem. Este é o efeito multiplicador. Para o investidor moderno, isso significa reinvestir os dividendos, os juros e os lucros, em vez de os consumir. O objetivo da terceira cura é criar um sistema autossustentável, onde o rendimento gerado pelos ativos seja superior ao custo de vida do indivíduo. Quando alcançamos este patamar, atingimos a independência financeira. No Arte do Mundo, reforçamos que economizar é apenas metade da batalha. A outra metade é a alocação inteligente desse capital. O dinheiro parado é um soldado ocioso. O dinheiro investido é um império em construção. Arkady deixa claro que a multiplicação do ouro é o que separa os remediados dos verdadeiramente ricos. A capacidade de colocar o tempo e a matemática a trabalhar a seu favor
transformando pequenos aportes constantes numa fortuna geracional impossível de ignorar. Parte 4. A quarta e quinta curas: proteja seu tesouro e faça do lar um investimento lucrativo. Após aprender a reter e a multiplicar o capital, o investidor babilônico e o profissional moderno enfrentam um perigo constante: a perda do principal. A quarta cura apresentada por Arcade foca na proteção do tesouro. Ele nos alerta que o primeiro pilar de um investimento seguro é a proteção contra a perda. No entusiasmo de ver o ouro crescer, muitos são seduzidos por promessas de lucros rápidos e exorbitantes em áreas que não compreendem. Arcade ilustra isso com um erro de sua própria juventude. Ele confiou suas economias a um fabricante de tijolos, para que este comprasse joias raras em terras distantes. O resultado foi o óbvio fracasso, pois o fabricante de tijolos não possuía o conhecimento técnico para distinguir joias reais de vidros sem valor. A lição profissional é clara: invoque a sabedoria de homens experientes na gestão do ouro. Sob a ótica da gestão de risco contemporânea, esta cura trata da diligência e do due diligence. Antes de alocar capital, é imperativo analisar a viabilidade do negócio e a competência dos gestores. Proteger o tesouro significa não arriscar o capital principal em busca de ganhos especulativos que ponham em xeque a segurança financeira já conquistada. É melhor um retorno modesto com segurança do que a promessa de fortuna com o risco da ruína. Arcade ensina que devemos investir apenas onde o principal esteja seguro e onde possamos resgatá-lo se necessário. Noate do mundo. Traduzimos isso como a necessidade de diversificação e a importância de consultar especialistas certificados antes de tomar decisões complexas. O ouro foge de quem o investe em negócios que não conhece ou que não são aprovados por especialistas. A quinta cura, por sua vez, aborda um tema muitas vezes controverso: faça do lar um investimento lucrativo. Arcade argumenta que possuir a própria casa é preferível a pagar aluguéis caros a terceiros. No contexto da Babilônia, possuir um terreno onde se pudesse plantar e onde a família tivesse segurança trazia uma redução significativa no custo de vida e um aumento na paz de espírito. Analisando profissionalmente para os dias de hoje, essa lição foca na otimização dos custos fixos. Quando um homem possui sua moradia, ou quando estrutura sua habitação de forma que ela não drene excessivamente seus recursos, ele libera mais capital para a coluna de ativos. Ter um lar próprio traz confiança e estabilidade, elementos psicológicos que aumentam a produtividade do indivíduo. A ideia central aqui não é a especulação imobiliária, mas a eficiência habitacional, garantir que o custo de morar não seja um fardo que impeça a aplicação das curas anteriores. Quando o custo da moradia é controlado e o teto é seguro, o homem pode dedicar sua energia total para a sétima cura: aumentar sua capacidade de ganho. Estas duas lições combinadas formam o escudo protetor da riqueza: a prudência na preservação e a inteligência na manutenção da base familiar. Parte 5. A sexta e sétima curas: assegure uma renda futura e aumente sua capacidade de ganho. À medida que o indivíduo avança na maestria financeira, Arcade eleva o olhar do presente imediato para o horizonte distante, introduzindo a sexta cura: assegure uma renda futura. Este princípio é o fundamento da previdência e do planejamento sucessório. Na Babilônia, isso significava garantir que, quando a velhice chegasse, ou caso o provedor faltasse, a família não ficasse desamparada. Sob uma análise profissional moderna, estamos discutindo a construção de um patrimônio que gere renda passiva, de forma vitalícia. O foco aqui é a mitigação do risco da longevidade, o risco de viver mais do que os seus recursos podem sustentar. Arcade aconselha que o homem deve preparar investimentos antecipadamente, de modo que o ouro esteja disponível para o seu conforto futuro e para a proteção dos seus dependentes. Noate do mundo. Interpretamos esta lição como a necessidade estratégica de olhar para além do ciclo de trabalho ativo e construir uma muralha de renda que seja independente da sua força física, utilizando instrumentos como fundos imobiliários, previdência privada ou carteiras de dividendos sólidos. Entretanto, é na sétima cura que George S. Clason revela o verdadeiro segredo dos homens mais prósperos: aumente sua capacidade de ganho.
Esta é a cura mais poderosa, pois foca no ativo mais valioso que existe: a sua própria mente. Arcade explica que a riqueza não flui para quem apenas deseja ser rico, mas para quem se torna mais capaz. Desejar ser rico é um sonho vago. Desejar ganhar 10 moedas de ouro a mais por mês, através de uma habilidade específica, é uma meta concreta. A análise profissional deste ponto revela o conceito de capital humano. O mercado não paga pelo seu tempo, mas pelo valor que você entrega nesse tempo. Se você deseja aumentar sua renda, precisa aumentar sua competência. Na Babilônia, isso significava que um fabricante de carruagens deveria aprender as técnicas mais avançadas para construir rodas mais resistentes e leves, tornando seu produto mais desejado e valioso. A sétima cura exige que o homem seja um eterno estudante. Investir em conhecimento técnico, em novas habilidades e na compreensão das leis do mercado é o que garante que você nunca será obsoleto. Arcade enfatiza que o homem que busca aprender mais sobre seu ofício será ricamente recompensado. Em termos atuais, isso se traduz em educação continuada, especializações e o desenvolvimento de competências comportamentais, soft skills, que o tornem uma peça rara e valorizada no tabuleiro econômico. Além disso, esta cura traz um componente de integridade. Pagar as dívidas pontualmente, cuidar da reputação e manter o respeito próprio. Quando você aumenta sua capacidade de ganho e mantém seu caráter inabalável, a riqueza torna-se uma consequência natural do seu crescimento pessoal. O ouro não é apenas acumulado, ele é atraído por quem se torna uma pessoa de alto valor. Esta dupla de curas, garantir o futuro e maximizar o presente, encerra o ciclo das 7 soluções para uma bolsa vazia, transformando o trabalhador comum em um arquiteto consciente do seu próprio destino financeiro. Parte 6: O encontro com a deusa da sorte. No imaginário popular, a sorte é frequentemente vista como um evento aleatório, um favor caprichoso dos deuses que escolhem beneficiar alguns enquanto ignoram outros. Entretanto, na análise profissional de Arcade dentro das muralhas da Babilônia, a sorte é redefinida sob uma ótica estritamente racional e meritocrática. O capítulo sobre o encontro com a deusa da sorte foca em uma pergunta fundamental: por que algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo e na hora certa, enquanto outras perdem oportunidades de ouro? A resposta não reside no misticismo, mas na capacidade de ação imediata. Arcade argumenta que a sorte, no contexto financeiro, é o momento em que a oportunidade se encontra com a preparação e, acima de tudo, com a ausência da procrastinação. A análise profissional deste ponto revela que a deusa da sorte é, na verdade, uma metáfora para a janela de oportunidade. No mercado financeiro e no mundo dos negócios, as melhores oportunidades não permanecem abertas por muito tempo. Elas exigem que o indivíduo tenha capital disponível, fruto das primeiras curas e coragem para decidir. Através de parábolas de comerciantes que hesitaram em comprar rebanhos ou terras por preços ínfimos e depois viram esses ativos valorizarem nas mãos de outros. O livro ilustra que o maior inimigo da prosperidade é o hábito de adiar decisões importantes. O procrastinador está sempre esperando por mais informações, por um cenário mais seguro ou por uma validação externa que nunca chega a tempo. Enquanto ele hesita, o homem aquele que compreende as leis do ouro menos arremata a oportunidade. Sob a perspectiva do HD do mundo, esta lição é um divisor de águas. Muitas pessoas dizem que não tiveram sorte na vida, mas quando analisamos suas trajetórias profissionais, percebemos que elas deixaram passar inúmeros cabalos selados por medo ou desídia. A sorte favorece o homem que aceita a oportunidade. Arcade ensina que, para atrair a sorte, você deve estar posicionado. Estar posicionado significa ter as finanças em ordem para poder investir quando o mercado cai, e ter o conhecimento técnico para identificar que aquele ativo está barato. A sorte não habita nas mesas de jogo ou nas apostas de alto risco, onde a probabilidade está contra você. Ela habita nos negócios sólidos, onde a sua intervenção e o seu capital podem gerar valor real. Portanto, a conclusão profissional desta parte é que a sorte é uma construção. Você fabrica sua própria sorte ao cultivar o hábito da execução. O homem que age prontamente quando uma boa oportunidade se apresenta é aquele que os outros chamarão de sortudo anos depois,
quando ele estiver colhendo os frutos, mas ele saberá que o que chamam de sorte foi, na verdade, a coragem de dizer sim, enquanto os outros diziam amanhã. A riqueza é um jogo de posicionamento e rapidez. Ao eliminar a procrastinação e manter o seu que financeiro aguçado, você garante que quando a deusa da sorte passar pela sua porta, você não estará apenas observando, mas pronto para convidá-la a entrar e transformar sua realidade econômica de forma definitiva. Parte 7. As 5 leis do ouro. Se as 7 curas foram o diagnóstico e o tratamento para a pobreza, as 5 leis do ouro são o regime de manutenção para a saúde financeira perpétua. Arcade confiou estas leis ao seu filho, Nomazir, para testar se ele seria capaz de gerir a fortuna da família. A análise profissional destas leis revela um guia de conformidade e ética para o investidor moderno. A primeira lei reafirma a retenção. O ouro vem em abundância para o homem que separa pelo menos 1/10 de seus ganhos. É a lei da acumulação magnética. O capital atrai mais capital quando existe uma base sólida de economia. Sob a ótica do HD do mundo, esta lei é o fundamento de qualquer carteira de investimentos. Sem o aporte constante, não há crescimento exponencial. A segunda e a terceira leis tratam da produtividade e da sabedoria. O ouro trabalha diligentemente para o dono sábio, que o emprega de forma lucrativa, multiplicando-se como os rebanhos no campo. No entanto, a terceira lei impõe uma condição crítica. O ouro se preserva sob a proteção do dono cauteloso, que o investe apenas sob o conselho de homens sábios. No mercado financeiro contemporâneo, isso se traduz no conceito de gestão profissional. Investir por conta própria, baseando-se em intuição ou dicas de fontes não verificadas, é uma violação desta lei. O investidor de sucesso reconhece suas limitações e busca a expertise de quem possui histórico comprovado de resultados. O ouro exige respeito e obedece a quem segue princípios de governança técnica. As quarta e quinta leis são os alertas de defesa contra a ruína financeira. A quarta lei afirma que o ouro foge do homem que o investe em negócios que não lhe são familiares ou que não são aprovados por especialistas. É o erro da falta de foco. Tentar ser um investidor em tudo acaba resultando em ser um investidor em nada. A análise profissional aqui foca no conceito de círculo de competência. Invista naquilo que você entende profundamente. Por fim, a quinta lei é a mais atual de todas. O ouro foge do homem que busca lucros impossíveis, que confia em trapaceiros ou que se deixa levar por seus próprios desejos românticos e fúteis de enriquecimento rápido. Esta última lei é o antídoto contra as bolhas especulativas, as pirâmides financeiras e os esquemas de ganho fácil que assolam a internet em 2026. O profissional entende que a riqueza real é construída com tijolos de paciência e argamassa de disciplina. As promessas de retornos astronômicos sem risco são apenas iscas para os imprudentes. Arcade, através destas leis, ensina que o ouro possui uma personalidade. Ele é dócil com quem o trata com ciência e rigor, mas é esquivo e volátil para quem o trata com ganância e ignorância. Seguir as 5 leis do ouro é garantir que o patrimônio construído com o suor das curas anteriores não se dissolva diante da primeira tentação do mercado. É o sesgo de honra que garante que a riqueza não seja apenas um evento passageiro, mas um legado que atravessa gerações com solidez e integridade. Parte 8. Emprestador de ouro da Babilônia e as muralhas. No caminho para a riqueza, um dos maiores desafios não é apenas ganhar dinheiro, mas saber lidar com as solicitações de terceiros e com as incertezas do ambiente externo. Arcade introduz a figura de Maton, o emprestador de ouro, para ensinar sobre a gestão de crédito e risco. Maton possuía uma filosofia clara. Se desejas ajudar teu amigo, faze-o de tal modo que os fardos dele não se tornem teus. Sob uma análise profissional, este capítulo trata da preservação da liquidez e da definição de limites. Muitas fortunas são destruídas não por maus investimentos, mas por empréstimos emocionais, aparentes ou amigos que não possuem capacidade de gestão. A lição de Maton é sobre garantias. Nunca arrisque seu capital sem uma salvaguarda que assegure o retorno. Seja ela um bem físico ou a comprovada capacidade de ganho do tomador. O conceito de garantia
vai além do penhor físico. Trata-se da segurança psicológica do investidor. Noate do mundo. Traduzimos isso para a realidade atual como a importância de não misturar amizade com negócios sem estruturas jurídicas claras. Maton ensina que a prudência é a melhor forma de generosidade, pois o investidor quebrado não pode ajudar ninguém. Esta análise profissional nos leva ao segundo grande tema deste bloco. As muralhas da Babilônia. Quando a cidade foi cercada por inimigos, foram suas muralhas imensas e a determinação de seus defensores que garantiram a sobrevivência dos cidadãos e de suas riquezas. Para o profissional de finanças, as muralhas simbolizam a reserva de emergência e os seguros. Viver sem proteções é como habitar uma cidade sem muros. Você está à mercê do primeiro ataque do destino. Crises econômicas, problemas de saúde ou mudanças abruptas no mercado são os exércitos inimigos que testam a solidez da sua estratégia. Arcade reforça que a proteção é um investimento, não um gasto. Ter uma reserva de liquidez para cobrir 6 a 12 meses de custo de vida e possuir seguros adequados contra riscos catastróficos são as muralhas que permitem que você durma tranquilo enquanto seu exército de ouro trabalha. A riqueza sem proteção é apenas uma ilusão temporária de segurança. Concluímos que a maestria financeira exige uma mentalidade defensiva tão forte quanto a ofensiva. Aprender a dizer não para pedidos que colocam seu patrimônio em risco e construir defesas sólidas contra o inesperado é o que diferencia um investidor resiliente do aventureiro. As muralhas da Babilônia não foram construídas durante a guerra, mas em tempos de paz, com planejamento e antecipação. Da mesma forma, sua estrutura de proteção patrimonial deve ser erguida enquanto tudo vai bem, garantindo que, quando o cerco da crise chegar, e ele sempre chega, você e seu tesouro permaneçam intocáveis e soberanos dentro do seu império pessoal. Conclusão desse maravilhoso livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro escrito por George S. Clason. Para encerrar esta jornada pela sabedoria milenar, George S. Clason nos apresenta o relato mais prático e humano do livro. As tábuas de argila de Dabazir, encontradas por arqueólogos em escavações modernas, essas tábuas narram a história de um homem que, após se endividar profundamente e ser vendido como escravo, utilizou um método exato para recuperar sua dignidade e sua fortuna. A análise profissional do plano de Dabazir revela uma estrutura de gestão de crises que é perfeitamente aplicável a qualquer pessoa que se encontre no vermelho em 2026. O plano consiste na divisão rigorosa da renda em 3 partes: 70% para as despesas de subsistência e estilo de vida, 20% para o pagamento sistemático e honesto de dívidas, e os fundamentais 10% para a acumulação de capital próprio. Este método, conhecido como a regra 70-20 é uma lição de integridade e visão de futuro. Dabazir entendeu que não poderia apenas pagar dívidas, pois isso o deixaria sem esperança e sem capital para investir. Ele também não poderia apenas investir, pois isso destruiria sua reputação perante os credores. Ao separar os 10% para si mesmo, mesmo estando endividado, ele mantinha viva a sua cura para a bolsa vazia, garantindo que, enquanto pagava o passado, ele já construía o futuro. Esta é a psicologia da abundância aplicada à escassez, a prova de que a disciplina supera a circunstância. Noate do mundo. Reforçamos que este plano é o mapa da liberdade para quem se sente sufocado por juros e empréstimos. Ele transforma o caos em um processo previsível de libertação. Além do método matemático, a conclusão do livro nos traz uma reflexão profunda sobre a filosofia do trabalho. Dabazir descobre que o trabalho não é uma punição ou um fardo, mas o melhor amigo do homem livre. Através do trabalho bem executado, ele atraiu a confiança de pessoas influentes e abriu as portas para novas oportunidades. A análise final de O Homem Mais Rico da Babilônia nos ensina que a riqueza é uma construção de caráter. Arcade, Maton e Dabazir triunfaram porque alinharam seus hábitos às leis imutáveis do dinheiro. Retenção, proteção, multiplicação e, acima de tudo, a busca incessante por conhecimento. A Babilônia tornou-se a cidade mais rica do mundo porque seus cidadãos entenderam
que a prosperidade é uma responsabilidade individual que beneficia toda a coletividade. Ao final deste resumo, a pergunta que fica para você, espectador, não é quanto você ganha, mas como você governa o que chega às suas mãos. O ouro é um mestre generoso para quem segue suas regras, mas um carrasco impiedoso para quem as ignora. Comece hoje a encher sua bolsa. Controle seus gastos e faça cada moeda trabalhar como se fosse um soldado no seu exército rumo à liberdade. A sabedoria da Babilônia agora está em suas mãos. Cabe a você transformá-la em sua própria muralha de prosperidade.